Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça de Deus seja com todos, né? Sei que alguns estão fechados, mas eu estou ouvindo o amém de vocês aí. Mesmo com o microfone fechado, eu estou ouvindo o Amém. amém de vocês, não é mesmo? Bem, Amém. Então, irmãos, como começamos na quinta-feira passada, nosso primeiro encontro, primeiro de quatro, né? Hoje, se Deus permitir, continuamos com o segundo. O grupo Casa, que nós chamamos, denominamos, a sigla dele, né? Casa, C-A-S-A, né? Chamamos de casa, mas é comunhão, amor, serviço e almas. Ele não é um grupo só de comunhão. Ele não é um grupo só de amor. Ele não é um grupo só de serviço. Ele não é um grupo só de trazer almas para Cristo. Mas ele está fundamentado nessas quatro bases, por esses quatro pilares onde tem que ter comunhão, amor, serviço e almas. Então, esses quatro, vamos chamar esses quatro pilares, tornam um grupo saudável e eficiente. Porque nesse grupo tem comunhão, tem amor. Nós servimos lá e trazemos almas, ganhamos almas para Cristo, fazendo discípulos do Senhor Jesus. E eu quero dar uma pequena, como diz outro, uma pequena pincelada no que nós vimos na última quinta-feira e depois entrar em seguida no assunto desta noite, que o grupo Casa, que nós amamos, é uma excelente estratégia para desenvolver comunhão, amor, serviço e almas para Cristo. Enquanto estamos tendo comunhão, amor, serviço e almas, novos líderes vão sendo formados para servir a igreja. Porque casa é um ambiente altamente propício para o treinamento, para a capacitação de líderes na igreja. Isto é, na prática, enquanto que homens, mulheres, jovens estão sendo treinados, preparados para o serviço de Deus na fé. Na prática, no dia a dia, nos encontros, nós vamos ver mais para frente, hoje mesmo, que lá nós temos a oportunidade de todos servirem, todos. Como eu tenho falado sempre, casa não é um ambiente de estudo onde somente um, um transmite o ensino e os outros demais ficam na plateia. Mas casa é um local onde todos interagem e todos têm a oportunidade de servir, de se expressar, de testemunhar sua própria vida, do que Deus está fazendo, ou quais são as suas lutas e desafios. Então, casa é um bom momento, é uma grande oportunidade para as famílias, para os discípulos, para o amadurecimento desses uns que irão, no futuro, ter um grande papel de liderança na Igreja do Senhor. Então, o objetivo geral dos grupos de casa é que o maior número de membros possíveis possam a participar desses grupos nas casas. Mas só que eu quero falar que casa foi um cenário, foi um ambiente muito usado por Jesus e pelos seus discípulos. No Novo Testamento, casa era um ponto de evangelização. Muitas pessoas receberam Jesus, os seus discípulos, na casa, e muitos foram convertidos ao evangelho nas casas. O próprio Jesus disse, né, lá em Lucas capítulo 19, versículo 9, nós não vamos ler, que já vimos, que ele disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Então, casa é um grande lugar, é um grande ambiente para as pessoas virem, ouvir, ver e tornarem discípulos de Jesus.
Mas não só discípulos, mas quando eu falo discípulos, discípulos ativos mesmo. Por quê? Casa, quando eles se convertem no grupo de casa, eles já começam a servir no grupo, no próprio grupo. Tanto homens quanto mulheres, que é um grupo pequeno, onde todos têm a oportunidade de servir. Logo mais eu vou falar sobre algumas funções que temos no grupo de casa. Mas só para dizer que casa é um local onde todos participam. Homens, mulheres, jovens, até crianças têm seus papéis ali. Então é um bom ambiente, é um ambiente saudável para as pessoas, os irmãos, os discípulos se desenvolverem na fé. Isto é, na prática, no dia a dia. Não há um outro ambiente mais propício para treinar pessoas como um ambiente da casa, né? De um lar. Então, este ambiente Jesus usou. Nós podemos olhar e ver, né, nas Escrituras, né, quantas vezes, né, Jesus ensinava, né, os seus discípulos, seus seguidores nas casas. Então, casa foi um ambiente, nós já vimos semana passada isso, com inúmeras passagens, que foi usado casa como um ponto de partida para a propagação do reino de Deus. Né? Nós vimos casa lá na casa de Maria e João Marcos, em Atos 12:12. Nós vimos também em Romanos 16:5, uma igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. 1 Coríntios 16:19, também na casa de Priscila novamente, em Colossenses, a igreja que se reunia na casa de Ninfa. Então, casas era muito usada com esse propósito. E casa ajudou nesse crescimento quantitativo, porque ele aprofundava os relacionamentos, ajudava a crescerem na maturidade individualmente de cada um, de cada discípulo. E também ajudava no crescimento quantitativo. Nós vimos que dia a dia ia acrescentando o Senhor, né, a, ao seu reino. E tinha um crescimento orgânico que desenvolvia estruturas. E principalmente os discípulos exerciam lá seus dons, seus talentos para a glória de Deus. Nas casas, nós temos essa oportunidade de desenvolver nossos dons e nossos talentos para a glória de Deus. Como assim? Deixe-me dar um exemplo. Como casa, num grupo casa, numa casa, nós podemos desenvolver os nossos talentos. Vamos pensar que temos irmãs que são, por exemplo, professoras. Profissão professora. Vamos supor que ela acabou de se converter. É uma convertida nova. Veio no grupo de casa, se converteu, ela é uma professora. Ela iria demorar muito tempo até ela se tornar uma professora para as crianças, nós, numa escola dominical. Mas do grupo casa, por ser um ambiente tão pequeno, ela pode ser treinada por outras irmãs a dar aquela aula da semana e dar outra aula. E os dias vão passando e aquela irmã que se converteu, recém-convertida, já está fazendo um trabalho, já tem um ministério. Deixa eu dar um outro exemplo. De repente tem uma outra irmã, pegando o exemplo de mulheres. Ela pode, no grupo, ter a responsabilidade ou a função de ajudar na arrumação das cadeiras. Não, não deixar por conta do anfitrião, mas ela pode ser a responsável. Ou então vamos pensar que tem uma outra irmã. Ela pode ajudar a recolher as orações, pedidos de orações, antes que os irmãos estão chegando, o grupo está chegando, ela pode ser a responsável para coletar as informações, depois passa para o irmão que é responsável, aquele líder auxiliar, que fará as orações. Então, estou dando alguns exemplos que casa é um ambiente muito bom, um ambiente saudável para não só comunhão, amor, mas também serviço. Serviço. Serviço ao Senhor, né? Que bom que o Diego está aí. O Diego e já trouxe o teu filhinho, né, irmão Diego? Coisa boa, Diego. Santo André, Diego. Deus abençoe, Diego. Né?
Então, irmãos, casa é uma grande oportunidade realmente de servirmos, de servir. Quando que esses irmãos teriam oportunidade de desenvolver seus dons, seus talentos, né? Vamos por fazer, prestar um serviço no culto, que é um espaço limitado para poucos irmãos, mas casa não. Eu mencionei no último encontro que um dos grupos que eu conheço aqui em Curitiba, que eu falei, todos nós estamos aprendendo aqui também, tá bom, irmãos? Em Curitiba nós estamos aprendendo com os grupos. Nós não chegamos lá. Nós erramos bastante, mas nós estamos em busca de melhorar a cada dia. Mas tem um grupo lá que tem um jovenzinho, acho que tem 8 anos, se não me engano, ele é responsável para recolher as cadeiras. Então termina o grupo, ele é o encarregado de recolher e guardar as cadeiras. Agora, este jovenzinho de 8 anos agora, que tem essa responsabilidade e ele leva a sério, é o ministério dele, dessa criança. Ele vai crescer, os dias vão passar e ele vai ter isso sempre em mente, que ele está para ser como Cristo, para servir. E onde ele teria uma outra oportunidade de estar servindo, se não fosse num grupo num lar, num grupo numa casa? Porque é um ambiente pequeno, familiar, aconchegante, onde todos têm a oportunidade do serviço a Deus na fé. Então, esses são alguns exemplos, né? Algumas maneiras que eu vejo porque Jesus usou, usou a casa, usou as casas para o ensino, porque casa também supria as necessidades das pessoas, dos discípulos. As casas, as casas podem suprir as necessidades como as reuniões maiores não podem. A reunião maior é de suma importância. Vamos pensar assim: culto é essencial. Não abandoneis a congregação. Culto é essencial. Mas só que o culto, não sei se vocês perceberam, nós muitas vezes só falando para o irmão, né? Ô irmão, como é que tá? Irmão, como é que tá? Ah, sim, tô bem, tá, 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 tá. Acabou a conversa. E já partimos para outro. Ainda mais quando a congregação vai crescendo. Não temos como tocar no coração um do outro. Mas agora pense em casa, num grupo pequeno. Estou falando num grupo mais ou menos de 8 pessoas, onde todos têm a oportunidade de aprofundar os relacionamentos. E deixa eu falar novamente o que eu já disse. O que nos segura muito no início da nossa fé cristã são os nossos relacionamentos. Ok, irmãos? No início, nós não chegamos com um grande conhecimento sobre fé, sobre perseverança. Nós não chegamos. Então, o que vai nos ajudar a manter a nossa fé em Jesus é as amizades. E onde nós podemos desenvolver esses relacionamentos mais íntimos e profundos nos grupos pequenos. Nos grupos pequenos, é mais ou menos assim. Vamos pensar, desculpa, deixa eu falar da reunião grande. Na reunião grande, é assim: há o eu te amo. Mas no grupo pequeno há eu te amo e tenho tempo para ouvi-lo. Eu posso te levar ao hospital. Eu posso te ajudar a cuidar dos seus filhos. Porque ele é um grupo pequeno. Então nós acabamos sabendo das necessidades que há entre os irmãos. E com isso, nós ficamos próximos deles e eles de nós. E é muito mais fácil de sabermos quais as reais necessidades desses irmãos, devido a estar num grupo pequeno durante a semana. E no domingo, vamos para o grupo maior, para celebrarmos o que Deus tem feito, para glorificar o Senhor, edificar os nossos irmãos.
Mas a profundidade dos relacionamentos nós conseguimos fazer nos grupos pequenos, nas casas. Casas é um grande momento, é a grande oportunidade que Jesus deixou para termos, de novo, comunhão, amor, serviços e almas para Jesus. Eu vejo que por isso Jesus usava tanto as casas. E sabe o que mais, irmãos? Casa é um bom momento para pastorear as pessoas, os discípulos. É uma grande oportunidade para também saber as suas necessidades espirituais e ajudá-los espiritualmente. Porque, lembra, é um grupo de no máximo 8 pessoas. Então nós sabemos o que os irmãos estão necessitando individualmente. Se é oração, nós oramos com eles. Se é de repente afirmar algum princípio de Deus na sua vida, nós tiramos um tempo à parte e estudamos com eles. Se é questão de estar passando alguma luta, nós sabemos. Se eles estão desempregados, nós sabemos. Por quê? Ali nós temos tempo para conversar e orar e nos preocuparmos uns com os outros, porque é um grupo pequeno. Então, muitas coisas grandiosas acontecem nos grupos pequenos, sem contar a parte principal, ou uma delas, que é a evangelização. E essa evangelização se dará através das nossas amizades que temos, que construímos nos grupos. Será muito mais fácil trazermos uma pessoa que conhecemos ao grupo do que um desconhecido. Aí nós chamamos, convidamos os nossos amigos, convidamos os nossos parentes, convidamos aqueles dos quais nós temos interesse, né? Apareceu uma tela aqui, né? Então, casa é uma grande oportunidade que temos. Saiu. Casa é uma grande oportunidade que temos de praticar o evangelismo, cumprir a nossa missão. Por quê? Porque é muito mais fácil convidarmos um amigo nosso para ir para a nossa casa. E sabe também, irmãos, uma das coisas que nós temos feito aqui em Curitiba, quando temos uma oportunidade, deixa eu dar um exemplo. Uma criança vai fazer um aniversário, né? Qual pessoa convidada para o aniversário de criança que deixa de ir? Muito difícil. Então, nós combinamos e pedimos para o aniversariante convidar os seus familiares, seus amigos, que vamos ter um bolinho lá. Mas para eles avisarem que antes nós vamos ter um pequeno momento de compartilhar a palavra de Deus. Então, eles vêm sabendo que ali nós temos um grupo, mas eles vêm para o aniversário da criança. E sempre vêm. E nós falamos sobre Jesus, a prática do que Jesus está nos ensinando, que é algo prático, algo que vai nos ajudar no dia a dia, e nós lemos o texto, fazemos aquela conversa, aquele bate-papo com esses visitantes. Depois, né, mais curto, mas depois cantamos o parabéns, comemos o bolinho lá, celebramos e convidamos as pessoas para retornarem, porque eles já conhecem agora como é o grupo. Eles sabem que ali é um ambiente gostoso, saudável, que as pessoas não estão ali para julgar ninguém, criticar ninguém, estão ali para aprender de Jesus. E essas pessoas, bem provável, talvez nem todas, mas uma ou outra, acaba retornando, porque nós fazemos amizades com elas e nós convidamos elas para retornarem. Porque quem é que não, ao ser convidado para um aniversário do irmão, de uma irmã, de um parente, de uma criança que não vem? Então, nós aproveitamos estes momentos para trazer visitantes ao grupo. O que eu quero dizer é que casa tem sido uma grande oportunidade, um grande instrumento para trazer pessoas
para Cristo, né? Casa tem sido um grande momento, uma grande bênção ao ser usada, porque ela atinge pessoas, né? Ela atinge muitos. Então, irmãos, eu vou abrir um pouquinho para vocês me perguntarem até Eu então, tenho antes que de eu. ver ele e ele Acho me que vê. o da irmã Corina está aberto, o microfone da Tá irmã bem. Corina. Aí. Obrigado, irmão. Então, alguém tem algum comentário, alguma pergunta até aí, antes de eu me aprofundar um pouco mais, irmos um pouco mais adiante? Se tem alguma pergunta, comentário, irmãos? Como eu falei, né? Eu às vezes abro o falador e eu vou em frente, né? Mas se vocês têm alguma observação, alguma pergunta, fique à vontade. Só abrir o microfone e nós vamos conversar. Estamos aprendendo junto, lembre-se? Estamos aprendendo junto. Se não tem, eu vou seguir em frente. Tá ok, irmãos? Paulo César? Eu vou Ô, me Paulo César, apresentar, meu irmão. Tudo bem? Eu estou chegando apres- agora. Eu abri agora. se apresenta então, meu irmão. Seja bem-vindo, Paulo César. Tá, eu sou de São José dos Campos. Congrego aqui com os irmãos aqui em São José dos Campos, São Paulo. Estou saindo do trabalho. Eu falei assim, deixa eu ver. Primeira vez que eu estou com vocês aí, Ô, irmão Paulo tá? César, que bom, meu irmão. Que bom você estar com a gente. Deus abençoe você, irmão. Bem, amém. Fique na paz, irmão. Fica tranquilo aí, tá bom? Fique à vontade. A Então, gente recebe muitas bênçãos com o Grupo Casa. Na minha casa mesmo, uns anos sim, atrás, antes da pandemia, sim, eu mano. estava com muitos problemas, problemas Uhum, na família, né, com meus sim. filhos. Aí foi feito um Grupo Casa quase 2 anos aqui, e Deus abençoou, que Deus me honrou com Amém. todas as bênçãos que poderia ter. Então é muito importante o Amém, Grupo irmão. Casa. Eu acho uma maravilha. Muito bom Amém, tocar irmão. nesse assunto. Amém, irmão. Eu seja Eu tenho a louvado, irmão. agradecer a Deus por todos que tiveram na minha casa, Fabinha, Dona Corina, ela lembra Sim, desses momentos, foi muito bom. que Saudade bom. desse tempo. Só agradecer, só Amém. gratidão. Amém, irmão. Que volte logo, irmão. Que volte logo. Ô, irmão, então Amém. deixa eu compartilhar também, então, uma grande bênção que aconteceu num grupo que eu participava. É, vou compartilhar essa bênção, que eu sempre dou esse testemunho. Eu ia dar mais para frente, mas aproveitando o da irmã agora. Nós participávamos num grupo onde o casal recém-convertidos tinha um filho e o filho era envolvido com coisas ruins, coisas pesadas. Esse irmão, ele deu um testemunho, eu acho que foi, se eu não me engano, acho que foi no 3 em 1 passado. Acho que foi no 3 em 1 passado. Se alguém estava lá, me lembra se ele falou um jovem recém-casado. Né, Fábio? Não foi no 3 em 1. Então, ele era envolvido com coisas sérias, com transporte de carro de luxo, uma vida totalmente errada. Drogas e transporte, ele era o piloto de carros de luxo, carros importados, roubos de carros importados das grandes cidades. Jovem. E quando chegava, nós estávamos no culto, ele chegava na casa e passava por nós na sala, cara feia, cara fechada, batendo porta, e foi assim. E o grupo nessa casa orando. Os pais sempre pedindo oração por ele. Porque os pais falavam que só aguardava a hora que a polícia iria ligar avisando que ele tinha sido morto. Porque já alguns amigos dele já tinham sido mortos. Então, os pais só esperavam a vez dele chegar. E este jovem um dia parou para ouvir o grupo. Depois de muito tempo, alguns anos, ele parou na porta da sala, acho que estava drogado, e ficou ouvindo. No outro encontro, ele parou para ouvir de novo. E assim ele foi ouvindo. E ele deixou aquela vida, se converteu a Jesus. Aí ele encontrou uma boa moça, a moça também se converteu. Enfim, hoje ambos têm 2 filhos. O mais velho é um discípulo de Jesus,
está servindo no ministério, está começando no ministério de louvor na igreja com 17 anos. Ele e a esposa são um dos professores do berçário de 0 a 1 anos. E ele continua, desde quando ele se converteu, ele continua tendo um grupo em sua casa. E na casa dele, ultimamente, é um dos maiores grupos que nós temos aqui em Curitiba. Chegou a ter 38 pessoas, porque não multiplicava mais porque não tinha mais líderes. Já tinha saído vários outros grupos, não tínhamos líderes formados. Até que conseguimos mais um, mas o grupo dele continuou, está crescendo ainda, continua a crescer. E ele falou que o que fez com que ele mudasse de vida, primeiro foi que ele começou a ver Deus transformando a vida dos pais deles, dos pais que estavam prestes a se separar. E aquilo chamou a atenção dele. E ele viu que no grupo, mesmo ele chegando, batendo porta, as pessoas continuavam amando ele. E ele falou que aquilo tudo tocava na vida dele, aquilo incomodou ele. Eu só faço coisas ruins e esse grupo só me ama, só me trata bem, só me cumprimenta, age bem para comigo. Ele falou que aquilo foi mexendo com ele, até o ponto que ele parou, começou a ouvir, entregou sua vida, tornou um discípulo de Jesus e hoje é um desses que está totalmente, já faz isso, já tem, acho que, o filho tem 17 anos, então isso já tem já uns 18, 19 anos, tudo isso. Já tem uns 19 para 20 anos. E Jesus transformou a vida dele numa casa. Numa casa. Casa é um grande local que Jesus deixou para fazer discípulos. Enquanto, como eu falei, enquanto novos discípulos estão sendo formados, também ali nós temos a oportunidade de formar novos líderes. Porque os grupos ajudam a formar e a descobrir novos líderes que certamente não teriam oportunidade, como eu falei, num grupo maior. E ali há treinamento na prática, como alguns exemplos que eu dei. Grupo de casa atinge os vizinhos, porque os vizinhos começam a ver o que Deus está fazendo naquele grupo. Teve um outro exemplo de uma família que morava em frente a um grupo. Essa pessoa nunca tinha ido ao grupo, mas parece que mudou uma outra família ao lado, muito necessitada de tudo, de alimento e de móveis. Essa outra vizinha, que não conhecia o grupo, nunca tinha ido, parece que foi lá falar com essa vizinha, tentando ajudá-la. Ela falou assim: ó, eu não posso te ajudar, mas eu conheço um grupo de pessoas que ajudam uns aos outros. E essa senhora foi falar com esse grupo. E esses irmãos se juntaram e mobiliaram a casa, com móveis usados, mas mobiliaram a casa dessa senhora. Eles nunca vieram, mas o filho dela hoje veio e é um discípulo de Cristo. Olha o que o grupo de casa faz. E as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo. E ela sabia que tinha um grupo que se preocupava com os outros. O grupo de casa é isso. É comunhão, é amor, é serviço e almas. A vizinhança não tem como. Por isso que Jesus falou que diariamente acrescentava-se o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Grupo pequeno, ele fortalece a comunhão dos membros e também visitantes, onde todos participam de uma forma descontraída, onde envolve todos a comunhão. Casa é um ambiente informal, o que propicia, dá oportunidade para todos participarem, num clima de amizade, de edificação mútua com Cristo e uns para com os outros. Eu vou falar mais à frente. Casa não é um momento onde nós vamos corrigir as pessoas, onde nós não falamos de religião, nós não falamos de doutrina lá. Nós falamos sobre o que Jesus pode fazer na sua vida hoje. O que Jesus quer lhe ensinar hoje.
para que amanhã você possa ter condições de praticar e ver a sua vida sendo mudada. E naquele ambiente ali, descontraído, de assuntos práticos, nós criamos relacionamentos e depois nós convidamos essa pessoa à parte para fazer um estudo pessoal, um princípios básico da fé, onde as pessoas têm às vezes algumas necessidades, mas só que vai ter pessoas, irmãos, que vão chegar no grupo, visitantes, e de repente, vamos pensar assim, que o assunto é sobre perdão. Tá, vamos ficar ali. O assunto da noite é sobre perdão. Aí uma pessoa, às vezes religiosa, chega e vai querer falar sobre dízimo. O assunto não é dízimo, é perdão. E todos no grupo são cientes de que não deve sair fora do assunto. Então a pessoa, de repente, fala: Ah, mas então, e a questão do dízimo? O irmão que está trazendo, né? Está sendo aquele o que está facilitando a conversa, ele, com muita calma, muita paciência, vai falar assim: Olha, este é um bom ensino. E isso é um bom comentário que você fez. Mas vamos conversar daqui a pouco, pessoalmente, quando nós estivermos tomando um suco ali, um chazinho, um chimarrão. Vamos conversar sobre essa sua pergunta. E não, tá ok? Pode ser assim? A pessoa, sim, com certeza. E retomamos o assunto do perdão. Essa pessoa deu uma grande oportunidade para um estudo pessoal. A- eu gosto quando algum visitante faz uma pergunta absurda no meu grupo. Eu gosto. Porque é a oportunidade que ela está me dando para depois marcar um estudo pessoal. Aí, quando termina o encontro, o grupo, eu chego até ela e falo assim: Olha, lembra aquela pergunta, aquele comentário que você fez que é muito bom sobre o dízimo? Sim, a pessoa se sente valorizada. Olha, você tem algum tempo durante a semana que nós poderíamos conversar por uma hora apenas, abrir a Bíblia e olharmos o que Deus diz, o que Jesus ensina sobre dízimo? Dificilmente ela vai falar não. Sim, queremos. Que dia você pode? Tal dia da semana. Você já marcou um estudo bíblico. Porque você não vai só falar do dízimo. Você vai falar do dízimo e também o compromisso com o autor do dízimo. Então, aproveitem quando alguém faz alguma pergunta fora do assunto da noite. Porque aquela é a oportunidade que você e eu temos de levar a pessoa a um conhecimento maior sobre Jesus Cristo. Pergunta, irmãos, sobre isso? Ou observação, comentário sobre isso? Sobre alguém que de repente chega no grupo e faz. Porque isso acontece muito. E às vezes acaba sendo quase que um medo, né? De muitos, né? Mas se alguém vem e fala algo, faz algo, né? Faz algo, fala algo totalmente fora. E aí, como é que fica? Então, de novo, é a oportunidade que você tem de marcar um estudo pessoal com esta pessoa. Alguma pergunta, comentário? Se não, eu estou seguindo. Ok, irmãos. Então vamos falar um pouco sobre a base de de um grupo pequeno, ok? Nós já vimos que Jesus usava as casas. Ah, para aqueles irmãos que não estavam semana passada, todo esse material que eu estou falando e muito mais, depois do término eu vou deixar, dos quatro encontros, eu vou deixar esse material disponível no grupo, ok? Então todos terão esse material no grupo, tá ok? Então eu estou, às vezes, até resumindo, não estou vendo todas as passagens bíblicas. Agora que tem agora, não estou falando de todas as passagens bíblicas, até como eu fiz semana passada, tá? Mas temos todas as passagens bíblicas sobre isso, ok? Mas deixa eu mostrar, vamos ver umas passagens bíblicas falando nisso, então. Vamos lá para Mateus capítulo 9 versículo 10. Se algum irmão puder ler, Mateus 9 10, por favor. Algum irmão ou irmã também, se quiser fazer a leitura. Vamos ver um exemplo. Mateus capítulo 9 versículo 10 de Mateus. É só abrir
o microfone e Só o lê. 10? Isso, Mateus, capítulo 9, versículo 10. Só o 10, por favor, irmão. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Onde Jesus estava com seus discípulos? Casa. Casa. Ok, vamos também agora ver é, é, Lucas 14, versículo 1. Lucas 14, versículo 1. Lucas 14, verso 1 de Lucas. Quem tiver, pode Posso ler? abrir. Sim. Tá. Ah, vamos ver. Lucas 14. Isso. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Onde Jesus foi? No sábado? Na casa de quem? Um fariseu. Casa? Vamos ver mais. Outra passagem. Lucas mesmo. Lucas 7, Lucas 19, 7. Eu estou pulando, tá ok? Porque tem muitas passagens. Lucas capítulo 19, versículo 7. Lucas 19, verso 7. Quem tiver, pode abrir. Um homem, uma mulher, fique à vontade. Lucas 19, versículo 7. Eu leio. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Onde Jesus estava, de novo? Casa. Eu estou pulando passagens, tem muitas outras, muitas tantas outras. Os cristãos sempre estavam numa casa. Os discípulos faziam uso das casas. Cristãos se reuniam na casa. A Bíblia traz muitas referências que fortalecem a adoção de grupos pequenos nos lares, como uma forma eficiente e eficaz de evangelização e discipulado. Ok? E discipulado. Nós vamos abrir também em Atos. Vamos lá para Atos, vamos ver algumas passagens em Atos. Atos capítulo 5, versículo 42, começando. Veja o que acontece nas casas. Atos, capítulo 5, verso 42 de Atos 5. Quem tiver, só abrir o microfone, por favor, e falar, e ler para nós. Posso Atos ler, 5, Mauro? sim. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Obrigado, Fábio. Fábio, lê novamente, Fábio. Tão boas passagens que eu gosto. Novamente, Fábio, por favor. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. No templo e de casa em casa. Nas casas. Jesus não deixava de ensinar. Não deixavam de ensinar sobre Jesus, o Cristo. Casa em casa. Olha também Atos capítulo 12, versículo 12. Atos capítulo 12, versículo 12, de Atos 12. Atos 12, 12. Quem tiver, pode ler para nós. Posso ler? Sim, Paulo. Pode Dá ler. para ouvir? Dá sim, irmão. Pode ler, irmão Paulo Tá. César. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Obrigado, Paulo César. Olha só, irmãos. Não falta referências bíblicas. Talvez eu não falei isso no começo, hoje, mas eu falei da semana passada. Grupos nas casas. É bíblico e sabe por que funciona? Porque Jesus e os seus discípulos faziam uso dela. Não é uma metodologia criada pelo homem. Não foi o homem que criou. Não foi nós que inventamos.
os grupos nas casas? Jesus e os seus discípulos, seus apóstolos. Eles faziam uso, e um grande uso, das casas. Decisões importantes acontecem nos grupos pequenos. Usar casas para a evangelização requer também alguns cuidados, que, se não forem bem observados, poderão comprometer os frutos desta obra. Então, precisamos ter um grupo muito bem estruturado e organizado. Vamos pensar em Jesus, em Deus. Tudo o que eles faziam, tinha uma boa organização, não é mesmo? Jesus, Deus, o Criador, super organizado. Então, os grupos não devem ser somente um grupo por acaso, uma reunião casual, mas ela tem um propósito. Primeiro é de ter comunhão, amor, serviço e almas. Equilíbrio, organização. E dentro desta organização, eu quero falar agora sobre a estrutura de um grupo de casa. Eu vou fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo. Ô, Caco, eu consigo ser o administrador? Caco, aí vou projetar algo aqui na tela. Você me Eu diz se eu... acredito que sim. Eu só Tá, ok. preciso verificar aqui para como é que eu vou colocar você. Deixa eu verificar aqui. Tá, ok. Ok, enquanto isso, ok. E porque eu gostaria de mostrar uma estrutura, né? Aqui está no que eu tenho, para que possamos olhar e ver um pouco e conversar sobre essa estrutura de um grupo, né? De um grupo de casa, né? A estrutura da reunião, ok? A estrutura, ou um pequeno esboçozinho de como fazer uma reunião, um encontro nas casas, né? Quando você achar que eu já posso, Pode, eu... Mauro. Eu coloquei como Ok, Isso. acho que deu. Foi, Caco. Obrigado. Obrigado, Caco. Então, vocês estão vendo, irmãos? Só dá um joinha se estão vendo. Dá para ver? Ok. Ok. Então, o grupo de casa, como é que o encontros funcionam? Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui, se não sair fora. Ok, saiu, mas eu vou voltar aqui, tá? Para mostrar. Eu aumentei um pouquinho mais. Ok. Então, como é que é um encontro? Vamos pensar que vamos ter um encontro. Ah, deixa eu falar de novo. Às vezes eu tenho coisa que eu preciso repetir, que eu sei que tem alguns irmãos que estão chegando agora, pela primeira vez. O grupo de casa ele não vem para substituir as reuniões de domingo, ok? Ele vem para ajudar, para fortalecer a nossa reunião aos domingos, ok? Então é mais um instrumento para ajudar na comunhão, no serviço, em comunhão, no amor, no serviço e almas. Então não substitui o domingo. É mais um, por isso que Jesus, aquela figura de Jesus no templo e também nas casas. Então, vamos supor que vamos ter uma reunião na terça-feira. Vamos supor que um grupo escolheu ter uma reunião na terça-feira. E vamos pensar também, irmãos, que eu tenho falado bastante, que um grupo, ele deve chegar no máximo até 8 pessoas. Nós falamos isso semana passada. Por quê? Um ambiente menor, ele se torna mais pessoal, onde as pessoas têm a oportunidade de ser o que elas são, falar, se expressar, abrir o coração, dar testemunho da sua própria vida, o que num grupo maior não se faz. Grupo maior, poucos falam e os outros só assistem. No grupo pequeno, todos interagem, todos falam o que elas são, elas abrem o coração para Jesus, elas testemunham a sua vida.
num grupo menor. Então, por isso que elas crescem. Por isso que se tornam discípulos de Jesus, por causa dessa comunhão íntima que eles têm uns com os outros. E aí nós temos um grupo, vamos supor que temos um grupo de 8 pessoas. E nesse grupo que nós escolhemos, vamos supor, na terça-feira, pode ser qualquer dia, domingo à noite, segunda, quarta, mas nosso grupo, vamos supor, vai ser na terça-feira. Nós vamos fazer ele de que forma? Vamos ter uma abertura de 5 minutos. Essa abertura é se temos um convidados, nós apresentamos, né, ele e perguntamos sobre a semana de todos, né, de todos que estão ali no grupo, como é que foi sua semana, né? Como está indo o dia a dia? As pessoas vão falando, né? E sabe, irmão, que esse durante uns 5 minutos, algo muito bem organizado, ok? Tem que ser estruturado e organizado. Depois, número 2, ali, nós vamos entrar no estudo bíblico, né? Na parte bíblica, no ensino bíblico, que vai levar 45 minutos. Esse quebra-gelo, muitas vezes, nós fazemos uma pergunta. Talvez como eu fiz, talvez até na semana passada, um pouquinho. Vamos por pensar que estamos falando sobre perdão ainda. Nosso assunto da noite é perdão. Então, o quebra-gelo, o que vem a ser o quebra-gelo? O quebra-gelo pode-se lançar uma pergunta, por que as pessoas têm muita dificuldade de perdoar? As pessoas vão comentar. Ou você, de repente, você pode falar o seguinte, perguntar o seguinte: por que no mundo atual tem tantas guerras? Irã contra Iraque, Iraque contra Estados Unidos. Por que Rússia? Por que tanta? Por que vocês acham que está havendo tanta brigas? Quantas guerras? Por quê? As pessoas vão comentar, né? Então, deixa o seu salário. Aí se você faz assim, vamos ver tal passagem, né? Vamos talvez olhar lá Mateus, né, capítulo 5, que Jesus, vamos ver o que Jesus vai falar sobre esse assunto. Mateus 18, qual assunto será da noite? Vamos ver o que Jesus fala sobre isso, porque Jesus tem uma resposta para isso. Jesus tem uma resposta. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. E aí entramos no texto bíblico. As pessoas já estavam conversando. E aí o texto, só perguntas. Só pergunta. Por que é importante perdoar? Uma pergunta. E deixa o grupo falar. E o grupo vai falando o porquê é importante. Por que mais você acha que é importante perdoar? Depois, lê mais um pouco. Ah, tal versículo está dizendo isso. Está dizendo que se perdoar, se quando a gente perdoa, nós somos perdoados também. O que vocês acham disso? Quando perdoamos, somos perdoados. O que vocês acham? As pessoas comentam. E, sabe, você vai estimulando a conversa dentro do texto. Lembra? Nós só estamos dentro do texto. Só dentro do texto. E fazendo pergunta. Mas o que Jesus disse no versículo tal aí, nesse texto? Nós não saímos do texto. Só no texto. Só no texto. E exploramos o texto com perguntas. Então, nós estamos ali, como disse aqui, nós estamos para facilitar a conversa. Não é pregação, irmãos. Ok? O grupo não é pregação. Não é aula bíblica, quando o professor fala. Lembra, ele é um facilitador. Ele facilita a conversa em torno da Bíblia. Ele facilita a conversa em torno da palavra. Ele leva as pessoas a olharem na Bíblia. Olhem um pouco mais o versículo tal, versículo 5. O que diz mais? O versículo 5. Eles olham. O que você pensa sobre esse versículo 5 que Jesus está falando? E as pessoas vão falando. E aquele que está conduzindo, ele é um facilitador. Ele não é um pregador, ele não é um professor. E deixa as pessoas falarem. Se alguém falar alguma coisa absurda, né? Não repreenda ela. Volte, refaça a pergunta. Mas olha, vamos ler novamente. Quem pode ler novamente o tal versículo? A pessoa lê. E agora, o que vocês acham? O que mais esse versículo está dizendo? Ele só facilita. E ele vai estar fazendo aplicações para as nossas vidas. Aplicações para a nossa vida. Então Jesus está dizendo que quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Ah, mas alguém aqui não é? Tem alguém aqui que nunca errou? Né? Ah, e você já foi perdoado por alguém? Já deu perdão? E as pessoas comentando, falando.
E nós aplicando esse princípio de Jesus para a nossa vida durante 45 minutos. Aí depois nós já recolhemos as orações, aí o outro irmão, que é encarregado das orações, ele vai falar sobre os pedidos, vai orar sobre os pedidos. Deu uma hora, das 8 às 9. E depois nós temos mais de 15, no máximo 20 minutos. Quando for 9h20, nós estamos saindo daquela casa. Porque as pessoas têm que trabalhar no outro dia. Nós respeitamos, nós somos organizados, nós respeitamos, somos pontuais. Ali nós temos um momento que pode ser de um refresco, né? Pode ser ali um chazinho, um cafezinho, coisa simples, pacotinho de bolacha ali. É só para conversar, irmãos. Eu sei que tem irmão, tem grupos que fazem bolo, tem grupos que capricham, né? Mas propósito não é esse. O propósito é usarmos aquele momento do refresco, aquele momento de comunhão para conversar com os visitantes, para sentir esses visitantes, para ajudar os visitantes na compreensão da palavra de Deus, para criar relacionamentos, para saber das suas necessidades, suas reais necessidades. Aquele momento é para isso. Quando tem visitante, nós damos atenção a ele, nós conversamos, nós sorrimos, né? Nós somos aqueles que estamos prontos para ajudá-los, para servi-los. É o que Jesus nos chama a fazer. Como ele, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, nesse momento, nós estamos servindo os visitantes, servindo uns aos outros. E quem é que não quer, irmãos, ficar num ambiente desse? Quem não quer participar de um grupo que tem comunhão, amor, serviço e almas? Por isso que Jesus usou as casas, os discípulos, os apóstolos usaram as casas. Porque ninguém resiste a uma casa onde tem amor. Nós vamos nas casas, irmãos, uns dos outros, quando nós somos bem recebidos. Nós queremos voltar, né? Na casa de alguns aí, que eu não vou dar o nome, né? Que eu tive aí, né? Nessa região aí, né? Próximo aí de entre Três Lagoas e bem no meio ali, né? Lavínia, aquela região por ali, não vou citar os nomes, né, das casas, né? Mas eu quero voltar nessas casas, porque eu fui bem recebido. Nós somos bem recebidos. E outras casas de vocês aqui, que estão aqui, que eu tenho ido. Eu sempre quero voltar, porque todos querem ser amados. Lembra, irmãos? Todos nós queremos ser amados. Por isso que as pessoas querem ir numa casa. Porque na casa nós demonstramos amor em ação. Na casa nós temos comunhão, nós temos amor, nós servimos e nós trazemos almas para Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é à toa que Jesus usou casas. E cada um desses grupos tem um papel, tá? Cada um tem um papel. Tem aquele que vai liderar o grupo, a lição, ele vai amar, ele vai cuidar do grupo, vai guiar o grupo, ele vai estar com os membros. Tem aqueles que estarão auxiliando, que vai de vez em quando estar fazendo a lição, cuidando, vendo se algum irmão está faltando, se tem alguma necessidade para ser cuidada. Ele dá avisos. Tem o anfitrião, ou anfitriã, a irmã, dona da casa, que abriu sua casa, que ela vai preparar um local, a sala, ou lá. Irmãos, nós já fizemos, eu já fiz grupo que irmãos tinha uma casa tão simples e pequena que nós fizemos no quarto, que era o espaço maior, e todos sentados ao redor da cama de casal, porque lá era o maior espaço que tinha. E nós ficávamos em cima da cama dele, do casal, que a casa é tão simples e pequena. E esse grupo foi crescendo, outros irmãos foram, e é um dos maiores grupos que nós temos também em Curitiba, ainda hoje. É impressionante o que Deus pode fazer numa casa.
Deixa eu usar uma palavra aqui que às vezes não falamos muito, mas eu falo sempre. Deus faz milagres, irmãos. Ainda hoje, quando abrimos o nosso coração, nossa casa, Deus continua fazendo maravilhas no nosso meio, ainda. Ainda ele não parou, não deixou de fazer. Então temos líderes, temos auxiliares, temos anfitriões, nós temos aqueles que cuidam das crianças, nós temos, né, irmãs cuidando, ou temos irmãs que são encarregadas de ficarem atentas à questão do suquinho lá depois, né, tomarmos um suco. Então, por isso que eu digo, no grupo de casa, todos têm a oportunidade de servir, de ser como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Casa. Então, irmãos, estamos terminando por hoje. Gostaria de saber se ficou alguma pergunta, algum comentário. Se Deus permitir, na próxima quinta, nós vamos continuar vendo mais. Eu não explorei tantos versículos, mas está recheado de versículos bíblicos, que senão não dá tempo de ver todos, mas vocês terão tudo isso, esse material, simples, mas poderoso, porque foi o método que Jesus utilizou na propagação do Evangelho, tanto ele como seus discípulos. Então não é nada novo, é algo que começou com o Senhor Jesus. Só devemos dar sequência. Perguntas, comentários, irmãos, antes da gente ir para a oração final, encerramento. Quem tiver alguma pergunta, comentário, fique à vontade. É só abrir o microfone e fique à vontade, irmãos. Porque eu falei demais já. Então eu pergunto, o que vocês acharam? Muito bom. Muito bom? Por que você achou que foi bom, irmão? Aprendendo assim essa Sim, Eduardo. convivência, essa convivência com as pessoas, né? Aham. Que para você abordar as pessoas. Acho que deu uma travada, não? Eu não ouvi. Acho que travou, Eduardo. Travou lá um pouquinho. Travou, né? Travou. Então, quando... Travou, né? Enquanto ele volta, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Depois ele pode voltar e falar. O que você viu, o que você achou dessa nossa conversa de hoje, esse ensino de Jesus para nós hoje? O que você achou? Du, A irmã também pode Oi? falar? é Oi, co- Eduardo, é, tinha travado, Eduardo. travou, você pode falar de novo? Eu Sim, falei em questão de abordar as pessoas, né? Você tem que tomar bastante cuidado, né? sim, isso mesmo, Eduardo. Né? Bom, muito bom. Mais alguém? Alguma observação? Algo que Mauro, eu queria possa... fazer um comentário. Sim, Madu, pode fazer. Então, eu acho muito legal no Grupo Casa, assim, que ele permite o aperfeiçoamento, né, Uhum. das pessoas no reino. Semana passada a gente falou um pouco sobre a questão de como o Grupo Casa é fácil para poder evangelizar, né? Sim, Mas eu gosto muito também do ponto de que ele trabalha nos irmãos para serem melhores, para servir a Cristo, né? Muitas vezes, ainda mais, assim, como eu sou jovem, né? Muito mais para os jovens, assim, é muito difícil você achar o que você vai fazer na igreja, né? O que um sim, jovem pode fazer na igreja? Ainda mais eu, que sou uma sim, mulher. E ainda, por sim, mais que tenha muitas coisas, ainda sim, é um pouco difícil a gente encontrar o que nós podemos fazer dentro do reino, né? E é sim. muito legal porque no grupo Casa você Uhum. consegue ter uma visão mais ampla disso e você consegue ver que, assim, por mais que seja é um trabalho que não parece trabalho, mas ainda assim não deixa de ser um trabalho. E Sim. aí a gente consegue realmente ver como nós podemos estar a serviço de Deus na fé com coisinhas pequenas, né? Que são pequenas, igual você falou, é pequeno, mas é poderoso. Achei muito legal esse ponto. Amém, Madu. E sabe outra coisa também, Madu? Que pode ter grupo só de jovens, só de mulheres. Pode ter grupo só de jovens, só de mulheres, só de rapazes, só de moças, sabe? Assim, pode ter. De repente você fala assim: poxa, eu vou reunir com algumas meninas, né? Vamos criar um grupo.
para convidar as nossas amigas. Um grupo pequeno. Eu falei, eu já comecei vários grupos, só eu e minha esposa. Duas pessoas, né? Buscamos uma casa, já algumas vezes era casa de visitantes, e começamos lá, e Deus deu o crescimento. Então, jovens também, as meninas. Podemos ter grupos de casa só de senhoras, de mulheres, jovens, durante a semana, meio do dia, universidade, nas faculdades, nas escolas, podemos ter, nos escritórios. Tínhamos um grupo numa empresa. Tem um irmão, empresário aqui, que tinha um grupo que acontecia na hora do almoço lá. O pessoal lá da empresa se reunia e tinha um grupo. Tem um outro também que era também, tinha um escritório no centro de Curitiba e acontecia um grupo no escritório dele, do meio de semana também, no intervalo. Então, o grupo casa não é assim a casa, né? Mas também o local, né, onde estamos. Escolher um local. E aí pode ter esses grupos, né? Diversos grupos. Homens, mulheres, né? Senhoras, jovens, né? Lembra? O importante é comunhão, amor, serviço e almas. Muito bom, mano. O que mais, irmãos? Se ficou tudo ok? Irmão, Sim, Aline, Aline. boa noite. Boa Eu noite, tenho irmã. uma dúvida. Sim, irmã. Quando a gente aprendeu sobre o grupo Casa, Sim. a gente aprendeu que tinha que ser especificamente na casa de um irmão que fosse batizado, de preferência um casal. E aí você trouxe para Aham. nós a sugestão, não, que o Sim. grupo Casa é onde eu estiver, que eu leve o grupo Casa. Eu posso formar uma casa ali vai ser meu local de casa, do grupo Casa. Então eu não precisa que seja. Nós tínhamos aqui, e Aham. aí foi sugerido na casa de uma irmã que tinha, o marido tinha falecido, né? Então ela era viúva. Então aí foi um caso a se pensar, a se estudar. E aí ela ficou um pouco chateada na época até, depois foi Sim. aberto, né? Mas com muitas restrições. Então não precisa dessa restrição, né? Eu posso sim me ajuntar, igual eu e meu marido, e fazer um grupo casa sim, na casa dessa irmã que se disponibilizou, né? Irmã, os exemplos que nós vimos sobre Jesus, Jesus foi em algumas casas. E essas algumas casas, na casa de um fariseu, não foi? Jesus foi se reunir na casa de um fariseu, Sim. né? Je- Lá em Lucas 7, versículo 36, na casa de um outro líder fariseu, Lucas 14, versículo 1, na casa de Zaqueu, publicano, Lucas 19, versículo 7. Então, Jesus, ele ia nas casas. Quando ele viu Zaqueu, Zaqueu, hoje mesmo eu vou estar na sua casa, vou lá na sua casa. Vou ensinar lá, vou estar com você em comunhão lá. Hum. Então, irmão, eu sigo esses exemplos de Jesus. Amém. Abriu uma casa, irmão, eu vou. Abrir uma casa, Amém. porque o que vai ser falado lá é Jesus, é a salvação que é em Cristo. E aquela casa precisa. Porque se eu começar a fazer restrições de ir nas casas, irmã, e quando alguém me chamar para evangelizar na casa dela, dar um estudo lá, né? Qual a diferença, né? Nossa, Quando irmão, Jesus. isso traz um alívio, eu acredito, porque a gente vai trazendo agora, você falando, vai abrindo a nossa mente e Uhum, esclarecendo dúvidas, restrições que às vezes nós tínhamos, que a gente não parou para analisar a vida de Jesus, né, o que ele fazia, porque uhum, tinha um grupo casa, ele estava nas casas. uhum. Então, traz para nós assim um amplo conhecimento, que Deus abençoe a sua vida, porque a minha está sendo edificada, né? E eu preciso ajudar outras pessoas. E esse é o nosso papel, né? E de anunciar o evangelho, né? Então eu fico muito Sim, feliz porque na minha mente estava bloqueado isso. Eu preciso encontrar um lugar onde tenha um casal batizado que possa receber o grupo casa. E agora você me fala, né, e abre a minha mente muito. Não. Aonde estiver o amor do Senhor Jesus e eu puder levar mais amor ainda, ali o Senhor vai habitar, porque essa é a vontade do Senhor. Muito amém, obrigado. irmão. Amém, irmão, é isso mesmo. Jesus foi na casa de Mateus, o publicano, né?
Mateus capítulo 9 versículo 10. Nossa, tantas casas que Jesus fez, foi, né? É isso mesmo. Temos que ir, irmão. Jesus não Eu tenho. falou. Oi, perdão, Eu perdão, só vou falar irmão. uma coisinha, Claudio, já passo para você. Tá. O Jesus falou, ide. Ele não falou ficar esperando ou escolhendo, né? Ele falou, ide. E Jesus foi a alguns lugares que as pessoas achavam, ah, mas ele na casa dessa mulher aí, ele na casa desse publicano, desse pecador, desses pecadores aí, Jesus lá, Jesus estava trazendo salvação a eles. Sim, Cláudio. Eu queria, assim, não é bem uma pergunta, mas não é. Ah, por exemplo, na próxima aula, não hoje, gostaria que você me trouxesse para nós, assim, para mim, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nos grupos casa, porque a gente sabe que quando começa um trabalho, surgem muitos desafios. Uhum. Então, como você já tem muita experiência, podia trazer para nós, assim, os maiores desafios nos grupos, Aham, que aí a sim, gente já Cláudio. pega assim, né? Mas Aham, sim, entendi, Cláudio. Então, Cláudio, mas eu acho que eu tenho pelo menos 4 minutos, eu acho que eu tenho. Eu posso falar um pouco rapidamente, depois falar mais. Você precisa me lembrar depois. ah, Mas, olha, é difícil, Cláudia. É difícil eu ver desafios grandes, sabe? Olha que eu faço o Grupo Casa já faz muitos anos, mas eu não me lembro. Assim, não sei se é porque a minha natureza é de não ver obstáculos, né? Não sei se é porque eu sou assim e eu não consigo enxergar, eu só enxergo oportunidades, não obstáculos, eu enxergo. Eu só enxergo oportunidades. Como eu falei, fizeram perguntas absurdas para mim. Eu posso dar um testemunho se eu conseguir falar, tá bom? Porque talvez as lágrimas vão vir, eu não vou conseguir falar. Mas um dos maiores, assim, que eu tive um desafio para mim, foi que eu estava numa casa, começando um grupo numa casa, e chegou um grupo de parentes que, bem assim, católicas, apostólicas, realmente praticantes. Acho que um grupo de 9, 10 mulheres, não lembro, 9 a 10. E eles ficaram sabendo que eu estava naquela casa para começar um grupo de estudo com um casal, eu e a marido e mais o casal. E eles chegaram. Quando elas chegaram, chegaram para prejudicar, que não queria que eu ensinasse, achando que talvez fosse esses grupos doidos aí da vida, né? E eles fizeram de tudo para complicar a lição. E aí, a líder do grupo, falou assim: vamos fazer o seguinte então, você dá uma aula e eu dou outra. Eu falei assim, ótimo, excelente. Tá bom, combinamos assim. E na próxima semana, ela falou assim, então na próxima você dá e na outra eu dou. Tá bom, vamos fazer assim então. Porque era parente, todos familiares da casa. E aí na próxima semana, eu e o marido voltamos e eu perguntei a ela, você tem algum assunto que você gostaria que eu ensinasse no grupo? Ela falou assim, deixa eu fazer uma pergunta para você, Mauro. O que você acha sobre Maria, mãe de Jesus? Eu elogiei Maria. Esse Maria, nossa, que santa mulher, né? Uma mulher separada por Deus para gerar o Salvador do mundo. Que mulher, não tem mulher igual, não havia mulher igual, que Jesus escolheu ela. E tracei elogios. E não falei mentira. Eu estava falando verdade. Porque Maria é realmente, olha quem é Maria. E eu falei de Maria, as virtudes de Maria. Deveria ser uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa íntegra, como as Escrituras diz, uma pessoa realmente que nós temos que respeitar. Inclusive, nós temos que ouvir Maria. Nós temos que obedecer o que Maria fala. Ela e era toda, eles tudo cheio. É mesmo, irmão? Sim, temos. Aí já está até me chamando de irmão. E nós temos que obedecer Maria. Sabe por quê? Vamos lá para, acho que João, se não me engano, capítulo 4, versículo 24, se não me engano. Que na festa das bodas, né? Que Jesus chamou, Maria falou para Jesus, olha, né? Acabou o vinho, tal, tal. E Jesus falou assim, olha, o que tenho eu contigo, mulher, né? Aí Maria falou assim,
fazei tudo o que ele vos disser. Então, foi assim, então, nós cremos em Maria. Vocês também não creem em Maria? Cremos em Maria. Nós veneramos Maria, eles falaram. Então, Maria falou o quê que nós temos que fazer? O que o texto diz? Obedecer tudo que Jesus mandara. Então, vocês concordam que nós temos que obedecer Maria? Que eu vou obedecer Maria. Maria mandou obedecer Jesus. Então, vocês vão obedecer Jesus? Respeitando Maria? Ela, sim, vamos, vamos, vamos. Aí eu falei assim, agora é a hora. Aí eu falei assim, vamos começar então em João capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e eu fui indo, fui indo. Quando chegou no versículo 12, quando falou que nós temos que nascer de novo para entrar no reino de Deus, e o Senhor falava, Maria mandou obedecer Jesus. Não é isso? É isso. Então, vocês. Aí, depois de alguns encontros, estudando sobre João, essa líder se levantou e falou assim: Eu quero ser batizado agora. Naquele momento, houve 8 batismos. E todos, até hoje, já faz uns 22 anos, todos estão fiéis. Só que essa irmã, neste momento, ela está quase entre a vida e a morte de uma infecção generalizada. Nossa irmã em Cristo está hospitalizada. Ela abriu as portas para praticamente termos naquele quarteirão que eu falei, 5 grupos de casa em 100 metros. Você não consegue andar naquele quarteirão sem entrar em pelo menos umas 8 casas de irmãos nossos. Esse foi o maior desafio que eu tive. Mas foi a grande oportunidade. E lá naquele bar, estão construindo hoje mais um prédio para a congregação da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que já vai começar com 50 membros. Então eu sempre vejo desafios como uma oportunidade que Deus está dando para fazer coisas grandiosas. Porque Deus continua fazendo milagres. Só precisamos crer e encarar os desafios como oportunidades de crescimento. Talvez esse foi o maior e o melhor que eu já tive. Respondi ou não, Cláudia? Respondeu sim. Amém. Uhum. Glória a Deus. Obrigada, irmão. Amém. Então, irmãos, acho que vamos encerrando por hoje, né? Obrigado por todos. Qual varão, né? O Alex? Abraço, Alex. Deus abençoe você também, Alex. Qual varão poderia orar por nós? Um varão poderia abrir o microfone e orar agradecendo a Deus por essa noite. Se Deus permitir, na próxima quinta estaremos juntos novamente, se Deus permitir. Posso orar, irmão? Ora então, irmão Paulo César. Tá dando para me ouvir bem, né? Sim, irmão. Sim. Então vamos orar. Santo Deus e Pai, Criador, como é bom estar na presença de irmãos, ó Pai, glorificando o teu santo nome Sim. e aprendendo, Pai, nesse momento sobre o ID, Pai. ID levar o Evangelho a todas as pessoas. Amém. Obrigado pela oportunidade que eu tive de entrar nessa sala, ouvir essa mensagem do irmão, reunido com os outros irmãos, nos fortalecer Sim. para podermos levar a tua palavra nas casas, assim como o Senhor Jesus humildemente fez com tantas pessoas. Sim. Obrigado, Pai, pelos testemunhos, pelo que o irmão acabou de nos trazer. E obrigado, Pai, por aprender que nas dificuldades são criadas tantas oportunidades, Pai, Sim. para que nós possamos realmente falar de Ti. Sim. E nós agradecemos a Ti, Senhor, por isso, Sim. pela palavra que está em nossas mãos, para podermos crescer, entender e divulgar cada vez mais. Sim. E aqui, em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada um aqui, Pai, presente, e que possamos, Pai, nos fortalecer mais e mais. Amém. Cuida de cada um, Pai, que possamos ter uma noite boa de sono e que, ao abrir os olhos, ó Pai, segundo a Tua vontade, nós possamos levar o Santo Evangelho adiante. Sim. Em nome de Jesus, que oramos, agradecemos. Amém. Amém.